Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje temos o privilégio de receber aqui, nos estúdios do Canal 20, o Dr. Antônio Luiz Nunes Salgado, que é advogado, professor universitário, e o assunto que vamos falar, de início, pode não parecer tão interessante, porém é por demais. Falaremos sobre expurgos inflacionários. Dr. Antônio Luiz, poderia dizer para nós o que seria um expurgo inflacionário? O expurgo inflacionário é um índice de inflação que, embora tenha sido calculado pelos órgãos competentes, não foi aplicado efetivamente a quem tinha direito. Ou seja, não foi aplicado nas poupanças, nas contas de FGTS. E para algumas pessoas, especialmente as mais jovens, que já vêm de certa forma distante a época em que o Brasil vivia uma grande inflação, talvez não tenham uma memória tão factível, tão próxima do que era a inflação anteriormente. Vivemos no Brasil, não muito distante, épocas de inflação que chegavam a quase 100% ao mês, sendo que hoje nós temos inflação de aproximadamente 6% ao ano. O que acontece? Em alguns planos econômicos passados, em especial nos fins da década de 80 e início da década de 90 passadas, o governo, para diminuir o impacto dos pagamentos que deveriam fazer, criou normas legais, medidas provisórias ou mesmo leis para diminuir o repasse desses recursos às contas de poupança, às contas de FGTS, modificando a fórmula de cálculo. Acontece que a própria justiça e o direito em geral reconheceu que esses valores que deixaram de ser aplicados eram devidos. E ao longo do tempo tem se empreendido lutas, brigas judiciais e extrajudiciais para tentar alcançar esses direitos àqueles que foram prejudicados. Até porque alguns índices são muito relevantes e causam um impacto muito considerável nessas contas. Isso aplica-se principalmente a quem, em 1987 ou 8, tinha dinheiro depositado em poupança ou tinha contas de fundo de garantia. Seria isso? Perfeitamente, isso mesmo. Foram os planos Bresser, Verão, Collor, Collor 1 e o Collor 2, que entre 87, 89, 90 e 91, deixou-se de aplicar os índices corretos. A situação, como no caso do plano de 1990, que o repasse que deixou de ser feito alcança 44% do valor. Imaginem, quem tinha o que seria hoje R$1.000, deixou de receber R$448, o que é um valor muito expressivo. Que esses valores corrigidos até a presente data representa uma correção razoável, né? Considerada. Eu diria até mais que razoável, porque se formos pegar, por exemplo, uma poupança, que o módulo de correção é, no caso hoje, né, TR mais 0,5%, se for pegar esse 0,5% de juros aplicado a esse valor, desde aquela época, quase 20 anos atrás até hoje, dá um valor muito considerável. E, embora a grande mídia tenha aberto espaços para a discussão disso aqui, ainda assim, grande parcela da população que foi prejudicada não buscou esse direito. Está deixando passar a oportunidade de receber aquilo que lhe é devido. Você falou a parcela da população que tem um direito. Quem é que tem esse direito? Assim, as pessoas que eram titulares de contas, como foi bem dito, de FGTS, quem trabalhou, ou mesmo aquelas pessoas que já haviam sido demitidas, que não haviam sido demitidas, mas aquelas que se desligaram da empresa e não sacaram o valor. E o dinheiro permaneceu depositado nas contas naquele período do plano. Aquelas pessoas que trabalhavam e tinham depósito de FGTS naquele período, ou aquelas que tinham contas de caderneta de poupança. Mesmo aquelas pessoas que vieram a sacar num momento posterior aos meses de janeiro de 89, abril de 90, junho
de 87, maio de 90 e fevereiro de 91, mesmo que pouco depois tenham sacado os valores, elas têm o direito de receber a correção monetária daquilo que tinham no momento em que o índice deixou de ser aplicado. Meu caro doutor Antônio, nesse caso aqui, qual a diferença básica entre poupança e FGTS para efeito dessas contas, em palavras rápidas? Assim, o cálculo em si, ele não tem uma diferenciação considerável, porque o índice é o mesmo para ambas. A questão é que em 2001, ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi promulgada uma lei complementar que veio a regulamentar a forma do governo pagar esse déficit. O governo reconheceu que teria essa obrigação e, diante da grande quantidade de decisões judiciais que lhe impunham o pagamento, o governo editou uma norma que modificou a forma de pagamento e possibilitou aquelas pessoas, tanto as que tinham buscado na Justiça quanto aquelas que não tinham buscado na Justiça, irem diretamente à Caixa Econômica Federal e buscarem o direito administrativamente. Essa é a grande questão. Certo. E existe uma questão, toda questão de direito deve-se ter uma preocupação com a prescrição, a perda do direito de acionar. Neste caso, e ainda há discussão sobre a questão da prescrição, como estão esses períodos em termos prescricionais? Nesse caso, existem 3 situações. A primeira situação é a do FGTS, que a prescrição ela é reconhecida trintenária, ou seja, 30 anos. Quanto à questão da poupança, a prescrição do direito de buscar é de 20 anos. Embora em 2002 tenha entrado em vigor um novo Código Civil que alterou a prescrição para 10 anos, as pessoas têm que saber que com esse direito ele ocorreu ainda na vigência do Código Civil anterior, a prescrição é de 20 anos. Então, é muito importante que as pessoas saibam que dia a dia estão perdendo o direito. Por quê? Aquilo que eu descrevi, o período de janeiro de 89 ou junho de 87, para contas de caderneta de poupança, já se esvaiu o direito. A pessoa não tem mais como buscar do Poder Judiciário a tutela e o recebimento efetivo desses valores. E há uma terceira situação, essa mais específica e que ainda encontra uma discussão no Poder Judiciário, é sobre aqueles valores que foram bloqueados nas contas, tanto correntes quanto aplicações e contas de poupança, no Plano Collor. Aqueles valores a mais que 50 mil cruzeiros que foram bloqueados. Esses valores eles foram depositados no Banco Central. Então, para esses valores, a Justiça tem reconhecido a prescrição de 5 anos, sendo que a ação não é movida contra o Banco Depositário, mas contra o Banco Central. Isso é um pouco mais complicado, mas o grande montante dos valores que devam ser buscados estão na prescrição de 20 anos. Certo. Normalmente busca-se, quando na Justiça, é na Justiça de Montes Claros, mesmo em caso de Justiça Federal, aqui na vara da Justiça Federal em Montes Claros. Mas existe também a possibilidade de, administrativamente, recorrer à Caixa Econômica Federal para negociação. Eu gostaria que você dissesse especialmente quais os cuidados especiais que devem acontecer nesta negociação e na busca pelo Poder Judiciário. Sim. Na negociação administrativa, o proponente, a pessoa que vai até a Caixa, ela não tem tanto poder de ação, porque a lei, como diz a Lei Complementar 110 de 2001, ela estabelece exatamente as formas, os rendimentos, os prazos de adesão. Então, a própria Caixa Econômica Federal já está engessada. Judicialmente, o que se deve tomar de cuidado é quanto ao modo de buscar. Primeiramente, a pessoa deve se armar de informações para garantir o convencimento do juiz.
Ou seja, o titular da conta, ele deve levar os extratos, caso os tenha, ou se não tiver esses extratos das contas, ele deve pelo menos levar um documento que demonstre que essas contas efetivamente existiram naquele período, para que o juiz possa pedir, aliás, determinar ao banco depositário que ele apresente os extratos em juízo. Normalmente, quando os escritórios de advocacia, eles têm dado formulários de requerimento desses extratos. A pessoa vai até o banco e requer por escrito, e esse protocolo, quer dizer, quando o gerente do banco assina uma cópia daquele requerimento, falando que no dia tal ele recebeu o pedido do extrato, ele já é suficiente para que o juiz exija do banco. Porque há uma questão muito relevante. O Código de Defesa do Consumidor, ele é aplicável às entidades bancárias. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz um dispositivo que facilita o direito de defesa do consumidor. Com a inversão do ônus da prova. Muito bem, meu amigo. Muito bem. Com isso, o banco, que numa lide normal deveria apenas contrapor ao argumento da pessoa, ele é obrigado a colocar em juiz, a disponibilizar ao juiz as provas que ele tem guardado. Porque é muito difícil as pessoas guardarem por 15, 20 anos documentos dessa natureza. E que os bancos são obrigados, por lei, a guardá-los. Efetivamente. Okay. Eu recomendaria uma questão que as pessoas soubessem também quanto a onde buscar. A justiça, como o senhor bem disse, doutor, ela pode ser federal, estadual, as pessoas podem buscar de acordo com o estabelecimento depositário do valor. No caso da Caixa Econômica Federal, vai ser a Justiça Federal. No caso dos bancos privados, será a Justiça Estadual. Observando que bancos estaduais como a Minas Caixa e o BENJ são com a Justiça Estadual. Mas isso são questões que o profissional a quem as pessoas procurarem vão orientar com tranquilidade. Muito bem. Por hoje, Orientando o Direito encerra esse momento e pede a participação de todos amanhã, em Querendo Deus, neste mesmo horário, aqui no Canal 20. Antes, agradecemos a participação do Dr. Antônio Luiz Nunes Salgado por estas informações. Obrigado.